Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar sobre uma ponte muito importante no tarô. Pessoal, antes de começar esse vídeo, um recado importante. A gente está reconfigurando o apadrinhamento, reativando uma série de recompensas que estavam meio adormecidas ali, então o nosso Facebook específico para padrinhos agora vai começar a ter um certo movimento com conteúdos exclusivos, votações. Nossos grupos do Telegram agora vão ser ativados por nós também, além dos grupos especiais, que é o de Cabala, que atualmente a gente está fazendo o estudo do Homer, encabeçado e liderado pelo Léo, e o grupo de Psicologia dos Contos de Fadas. A gente está agora estudando a jornada do herói e como aplicar ela para a nossa vida, além de uma série de outras recompensas que você pode acessar no catarse.me/conhecimentos da humanidade, ou então, mais fácil, entra no nosso site cdh.tv.br e lá tem um botãozinho para você clicar e vai direto para nos apoiar com todas as informações que você precisa. E é graças ao apoio desses nossos padrinhos que o CDH consegue trazer esses conteúdos para vocês. Então, se quiser fazer parte dessa comunidade muito maneira, acesse esses links e agora vamos pro vídeo. Bem, então hoje é dia de falar desse arcano que vocês vão ver aí na tela, duas versões dele, o Rider-Waite e o Tarô de Marseille, onde a gente vai ter ou como nome de Hierofante ou como nome do Papa. E aí, Bruno, quais são os elementos aí que você enxerga nessas cartas? Ah, muito legal. Esse é um arcano muito interessante. A gente enxerga principalmente duas colunas com esse ser religioso central no meio, segurando ali alguma coisa, encimado por algo também, uma coroa ou algo do tipo, com uma roupa toda cerimonial e com duas pessoas, talvez dois monges. E aí, Léo, antes da gente começar, eu queria fazer três paralelos, três cartas para apresentar em paralelo, porque esses outros arcanos que a gente já falou, isso tudo é que a gente já falou aqui no canal, a partir desse momento, apresentam também colunas, ou então algo bem evidente dessas colunas e algo central, que é o carro, que a gente falou muito recentemente, que apresentam dois castelos, dois reinos ao fundo, e o ser central ali com uma coroa na cabeça. A justiça, que apresenta duas colunas, o ser central com uma coroa na cabeça. E a lua, um dos primeiros arcanos que a gente falou, arcano número 18, e ele tem as duas torres e o ser central, que é o sol, com a lua também, com o rostinho ali, mas simbolizando essa tal dessa coroa, ou seria mais ou menos o mesmo aspecto. Então todos eles têm as duas colunas e algo essencial, reluzente, solar no meio. Interessante, né? É, exatamente. Os arcanos estão todos ligados ali por algum elemento ou outro. Agora a gente já está chegando lá no início do caminho, vamos dizer assim, porque a gente está no arcano número 5 e realmente a gente vai achar esses elementos incomuns e a interpretação do significado deles não foge muito à regra. Quando a gente fala justamente das duas torres, a gente está falando dos dois pilares da árvore da vida. A gente está falando da dicotomia do princípio masculino com o princípio feminino e também da dicotomia da restrição com a expansão. Então ali a gente tem uma representação simbólica do Sol e Lua, de Yaquim e Boaz como os pilares maçônicos. Todas essas duas colunas que a gente vai ver em centenas de tarôs, não só nesses dois, para representar alguns arcanos e nesse caso aqui representar o Hierofante, ele vai sempre se mostrar como algo que está falando, olha, eu como ser central aqui no meio estou representando o equilíbrio entre esses dois pilares que regem toda a criação do universo, toda a criação divina, que são justamente os dois pilares de restrição e de expansão. E quando a gente não tem esse equilíbrio representado por essa figura central, nós vivemos em eterno conflito, né, Léo? É conflito dos opostos. A gente nunca consegue ficar em paz e harmonizado e equilibrado se a gente tem esse conflito. A gente viu nos Enamorados os dois, feminino e masculino, distantes ali, demonstrando esse conflito, e agora, mais uma vez, essa dicotomia, como você trouxe, com essa figura central. E Léo, já queria colocar algo aqui que eu percebi nesses dois arcanos, que é a repetição de um símbolo muito maneiro, que é a tríade. Nós temos uma coroa em três partes, tanto num quanto no outro. Nós temos esse bastão de pastoreio, ou mais do que pastoreio, né, que também tem três partes. Essa espécie de faixa no Rider-Waite com três cruzes também. Enfim, poderíamos falar sobre essa tríade, Léo, como sendo aquela coisa que a gente sempre vê de
pai, mãe e filho, ou Espírito Santo, Deus, o Filho e tal. O que você acha disso? Exatamente. Se a gente olhar os dois arcanos, a gente vai reparar que esses dois seres que estão embaixo ali, com a tonsura feita na cabeça, esses dois seres vão ser um espelho do que a gente vê nos enamorados e do que a gente vê no diabo. O diabo ele é quase como se fosse um oposto desse arcano. Porque enquanto no diabo a gente tem ali o princípio masculino e o feminino acorrentados ao diabo, ou seja, aos seus próprios egos, suas próprias limitações, aqui a gente tem esses dois princípios separados nas colunas, tem eles os dois livres, e ali no centro, lembra que nos enamorados a gente tinha um anjo, agora a gente tem um pontífice. Eu acho que esse seria o melhor nome para esse arcano. Porque a gente vê no Marcelli a figura de um papa, até ele tá usando uma coroa papal, a coroa papal era daquele jeito. No Rider-Waite a gente vê já uma figura que lembra um sacerdote ali com as cruzes no peito e tudo, mas com a coroa mais elaborada, até mais do que um rei. Mas essa figura, ela serve como ponte do divino pro material. Por isso que pontifex, né, em latim, e pontífice em português, seria a melhor palavra para entender essa tríade, porque esse cara do meio, ele é uma ponte, ele é o pontífice, ele faz a ponte entre o divino e o terreno. Esses dois que estão embaixo, formando essa tríade com ele, então ele está representando esse pai, dentro dessa ideia de que no divino tem o pai, o Espírito Santo e o Filho, ou o divino, o pai e a mãe. Então ele representa essa ponte do divino com a terra, e essas duas figuras com a tonsura, ou seja, sem bloqueios para receber o que é divino, estão representando o masculino e o feminino. Esses aspectos da tríade do pai e da mãe que recebem a mensagem divina que vem de Deus. E tem uma coisa muito legal que você falou sobre o arcano do diabo, que os dois seres estão acorrentados. Aqui, no arcano do Rider-Waite, a gente vê duas chaves. Claro que tem uma menção à Bíblia, né? Quando Jesus fala a Pedro que ele vai ter as chaves e tal, mas aqui é claro que também tem uma menção, se você analisar bem, com as correntes. Agora eles não estão mais acorrentados, pelo contrário, eles têm a chave da própria liberdade. E somando ainda ao que você disse sobre os dois seres, feminino e masculino, serem representados por esses monges, por esses outros seres, no do Marselha, você tem a vestimenta do um complementar com a vestimenta do outro. Numa das versões coloridas, que tem várias versões coloridas, tá vermelho e amarelo e outro tá amarelo e vermelho. Sendo que, e aí eu jogo pra você, Léo, que eu queria entender o seguinte, tem um chapéuzinho nas costas de um dos monges. Exatamente. Então, ó, a questão da chave, ela vai ser representada até em outros tarôs com o símbolo do sol e da lua cravado ali embaixo nela. Ou seja, justamente essa chave, essa libertação entre o entendimento da integração do masculino com o feminino, do casamento alquímico das duas colunas, ele é libertador, ele quebra essas correntes do diabo e ele vem aí simbolizado pelo sol e pela lua nessa questão de masculino e feminino. Nos dois tarôs, como eu já disse, tem a tonsura representando esse caminho aberto, então tirar esse chapéu é tirar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de obstáculo mesmo que possa ter para receber essa mensagem divina. Esse chapéu ele não é uma coroa, né? Ele não é o símbolo que o pontífice ali, o Papa, o Hierofante usa para falar, olha, eu tenho conexão direta com Deus. Essa coroa diz que eu tenho essa conexão direta, então eu uso essa coroa. Mas vocês não devem usar o chapéu ou nenhum tipo de obstáculo físico como o cabelo, como o chapéu, para que recebam de mim essa mensagem divina. Então é uma metáfora aí para que os nossos caminhos, o nosso topo aqui da nossa cabeça, onde cabe a nossa coroa, onde entra o chakra coronário, é justamente aqui que a gente tem que deixar sempre livre para que a gente possa receber sempre a postura divina. Fazendo até uma correlação legal em religiões de matriz africanas, como o candomblé, como a Umbanda, por exemplo, a gente tem o banho que é feito, e muitos dos banhos são feitos do pescoço para baixo. Não são feitos aqui justamente para que a energia da erva no banho ela não atrapalhe a nossa capacidade de conexão espiritual. Então são raríssimos os banhos que a gente toma de cabeça inteira. Normalmente os banhos são daqui para baixo para não tamparem essa conexão que a gente tem aí com o nosso divino. Bom, Léo, ainda tem uma coisa interessante, tem algumas ainda, mas, por exemplo, os dois arcanos, Rider-Waite e Marselha, eles estão com a mão pra gente, né, como se fosse a mão esquerda de quem vê,
fazendo uma espécie de saudação, uma espécie de bênção. Cada um a seu modo, um de um jeito, outro de outro, mas os dois ali. A gente pode simplesmente pensar que é uma bênção voltada para Deus, para cima, ou tem mais coisa aí por trás? Vamos pegar então as duas figuras e as duas mãos para a gente entender. Repare que nos dois tarôs, a mão direita do pontífice, ela tá com 2 dedos apontando, uma para cima, indicando para Deus, para o divino, ou seja, ele tá dizendo, eu consigo sutilizar as coisas. Eu consigo me sutilizar ao ponto de me tornar uma ponte para que o divino se expresse através de mim. Essa é a grande chave desse arcano. É se colocar nesse papel de ser a ponte, de não entender que você é uma parte que decide. Não, você simplesmente recebe a inspiração divina e deixa ela ser executada. Então esse primeiro pontífice com a mão direita, que é a mão expansiva, apontando para cima, ele está falando, eu consigo me expandir em busca dessa sutilização. O outro, que está com a mão apontada para o coração, a mão direita também, a mão expansiva, ele está dizendo, eu consigo, através do meu coração, fazer essa conexão divina, me tornar a ponte entre as pessoas. Então, enquanto um está dizendo que a capacidade de fazer isso vem do divino, o outro está dizendo que a capacidade de fazer isso está vindo do coração. Então, de expandir a empatia, de se colocar no lugar do outro, expandir a sua conexão amorosa com as outras pessoas, é o que traz essa expansão dessa capacidade de se tornar uma ponte. Vale dizer que o coração, ele também é exatamente o intermediário entre os chakras de cima e os chakras de baixo. A gente não está falando exatamente de uma arte hindu para afirmar isso categoricamente, mas de qualquer maneira é a junção, é o meio termo entre o celestial e o terreno. Que quando a gente está falando de mitologias ocultistas, construções de tarô na Idade Média, depois já na Renascença, no Iluminismo, a questão dos chakras, ela tá embutida aí. Independente de ser hindu ou não, isso que você fez é uma excelente observação, porque justamente o coração é o chakra do meio, é o que faz a ponte entre os 3 chakras superiores e os 3 chakras inferiores. Então ele está justamente apontando aqui para falando dessa capacidade de conexão e também falando, olha, aqui está a ponte. A outra mão, repara que a outra mão segura esse cajado para dentro, porque a mão esquerda é a mão da restrição, é a mão que traz para o polo passivo, para o polo interno. E o que ele está segurando? O que é isso na mão dele? É uma representação de 2 coisas. A primeira é a árvore da vida. Então, para quem está familiarizado com a árvore da vida, vai entender que aquela bolinha de cima ali é Keter, depois a gente tem Rokhmah e Binah, depois a gente tem Hesed e Gevurah, e depois a gente tem Hod e Netzach. E aí ali onde ele está pegando, significa que é Yesod, e o resto do bastão para baixo, Malkuth. Então você tem todas as esferas da árvore da vida. E outra coisa que ele representa também é que essa ponte, ela é feita entre os 3 planos superiores para chegar no plano inferior. Então aquele primeiro risco menor, mais sutil, representa a nossa espiritualidade. O segundo, o nosso aspecto mental. E o terceiro, o nosso aspecto emocional, para que os 3 possam ser transpostos e que a esse cabo de baixo vai fazer relação direta com o plano material, para que toda essa coisa divina que representa essa pontinha da cruz lá em cima consiga chegar aqui embaixo nessa grande parte dessa cruz, que é justamente a representação do plano material. E Léo, além disso, a gente vê ali nos monges no Tarô de Marsella que um tá com a mão mais para cima, outro tá com a mão mais para baixo, e a gente já viu isso quando a gente falou de Baphomet, entre tantos outros vídeos que a gente já falou sobre isso, você pode acompanhar aqui. Isso aí vai remeter diretamente à questão do que está em cima e como que está embaixo. Então a mão que aponta para cima pedindo ou pronto para receber, e a mão que está embaixo ali numa posição quase também de receber, essas 2 mãos elas estão se colocando num estado de ser essa ponte, de ser o que vem de cima através do pilar ali da restrição, e aí eu entrego isso através do pilar da expansão para os planos de consciência inferior. Justamente a gente vê isso no Baphomet, o solve coagula, o que está em cima é como está embaixo, então sutiliza e o coagula no sentido de tornar denso, e essas 2 figuras estão replicando esse movimento, uma apontando para o lado sutil, recebendo do sutil, e a outra apontando para o lado denso, ou seja, entregando para a densidade essa inspiração divina que vem através dessa ponte. E uma vez que a gente entendeu que essa figura representa então a ponte entre o que
tá mais físico e aquilo que tá mais sutil, numa virada, então se eu tô pensando no autoconhecimento, onde eu tô no autoconhecimento, ou o que eu preciso fazer, ou qualquer coisa assim, essa carta é virada, como que a gente consegue interpretar isso de forma concisa? Vamos lá, a gente está entrando num reino muito sutil agora já de interpretações. Esses arcanos que estão mais próximos do louco, ali do número 0, ele já tem uma questão mais espiritual, mais voltada às nossas verdades mais profundas. Então esse arcano, quando ele sai, ele está te dando uma chave de que, olha, esse trabalho que você está fazendo não é para você. Esse trabalho é para o mundo. Esse trabalho, você só é uma ponte de uma energia divina que está vindo, que está sendo inspirada através de você e que você precisa entregar isso como parte desse trabalho que precisa ser feito. Isso é legal porque toda vez que a gente pergunta, será que isso é essencial para mim? Será que isso tem a ver com a minha essência? Quando uma carta dessa aparece no jogo, é uma bela de uma dica de que o que você está fazendo, o que tem relação com a sua pergunta e com a saída da carta, tem aí chaves de que algo essencial está se apresentando. De que esse é o momento em que você tem que deixar esse divino passar por você sem um bloqueio de um julgamento egóico e efetuar a ação que precisa ser feita para que aquela coisa densifique, se materialize. Então você precisa tomar uma ação sem bloqueios de conforto de ego, acreditando que isso vem de uma inspiração divina e que você só é uma ponte. E aí tem uma chave legal para você sacar que nessa questão tem algo de muito essencial que você tem que fazer. Muito bom, mas e você aí? Já se sentiu como sendo uma ponte, então, para a realização de algo muito maior do que você próprio? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima.